Pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês a nossa Infinity 500M-2, que é a fonte onde você vai testar a pressão do bico injetor, o sensor de pressão do bico injetor, o sensor de temperatura do bico injetor e a rede Lean. Ele vai fazer a leitura da rede Lean também, desses dois modelos de injetores que é exclusivo para Hilux. E tem outro também que é do Volvo, XC60 também, que usa esse mesmo sistema. Correto? Então vamos lá. Primeira coisa, a fonte. Vem esse cabo aqui, né? Vem esse cabo aqui que é para fazer alimentação de 4 vias. A fonte, vem o cabo de alimentação, então a gente vai ligar aqui a fonte. Beleza, ligamos a fonte, ela já deu aqui Infinity 500M denso Euro 5. Beleza, Euro 5 e Euro 6. E agora aqui a gente vai colocar aqui o cabo, ó. O cabo, esse cabo aqui, ó, ele vai ficar para fora, né? E esse cabo aqui, pessoal, vocês vão colocar lá num bico injetor, né? E no caso aqui eu vou colocar lá como se eu estivesse pondo na máquina. Esse bico tá lá dentro da máquina. Esse cabo aqui você vai ligar na sua alimentação lá da máquina, como se fosse um bico da Sprinter aqui ou da Amarok, né? E vai ligar lá no mesmo cabo lá que você liga um Amarok, uma Sprinter lá na sua máquina, né? Lembrando, essa aqui foi feita para nossa máquina A500D, mas você pode estar usando em qualquer máquina, né? Não te impede isso. Então tá, então eu liguei aqui o bico injetor, tá lá na máquina. Aí esse bico aqui, ele é um bico indutivo. Então eu vou vir aqui no indutivo, ó, e vou apertar, ó. Apertei no indutivo, verificando a rede Lean. Verificou a rede Lean e aqui já me deu, aqui esse bico estava no 4º cilindro, então eu vou precisar colocar ele no 4º cilindro. Aqui tá 0 bar, porque não tem pressão interna aqui no bico, e ele tá marcando 49 graus de temperatura, que é a última temperatura que foi retirada lá do veículo. Quando eu estiver testando, essa temperatura pode oscilar para mais ou para menos, dependendo do se vai esquentar mais do que 48 graus. Se essa temperatura aqui ela estivesse dando uma temperatura negativa, que a gente sabe que no Brasil não tem temperatura negativa, a não ser na serra aqui de Santa Catarina, a gente poderia estar desconfiado que esse sensor de temperatura não tá bom. Então o que a gente faz? Coloca ali na máquina e põe para testar, ó, põe para esquentar. Se a temperatura não subir, significa que o sensor de temperatura do bico tá ruim, entendeu? E aqui, pessoal, vocês vão monitorando a pressão da sua máquina, tem que bater igual a do bico injetor. Lembrando que a pressão da sua máquina tem que estar certa também, né? Porque existem máquinas aí que a pressão tá marcando uma coisa e tá dando outra, né? Então você vai ficar louco desse jeito. Então a nossa máquina, como ela mede a pressão correta, né? Então a mesma pressão que dá na máquina tem que dar no injetor. Lembrando que tem uma diferencinha ali de 50 bar para cada injetor. Beleza? Tirei aqui, ó. Agora eu vou colocar outro injetor do mesmo modelo, ó. Coloquei outro injetor do mesmo modelo, eu venho aqui, ó, indutivo. Clico no indutivo, ele vai verificar a rede Lean. Olha aqui, ó. Aquele lá estava no 4º cilindro, esse aqui já estava no cilindro 1, ó. Aquele lá estava com 49 de temperatura, esse aqui é a última vez que ele foi tirado, ele está com 40 graus de temperatura. E lembrando, isso pode oscilar lá no seu teste. Agora, pessoal, a gente já viu aqui os injetores indutivos, né? Agora vamos para o Hilux chicotinho, que acompanha esse cabo também aqui, que é do chicotinho. Então vamos ligar lá, ó, num fio de 4 vias. Esse fio aqui, pessoal, ele vai ficar para fora da sua máquina e esse aqui lá no bico injetor dentro da sua máquina, conectado num bico. Então vamos ligar aqui no chicotinho, ó. E agora, pessoal, a gente vai vir aqui no piezo, ó. Cliquei no piezo, verificando a rede Lean, certo? E aqui, ó, cilindro 0. O que significa que o cilindro tá 0? O bico tá virgem ainda, ele não tem uma definição de qual cilindro que ele tava, cilindro 0. Então, a partir do momento que você colocar lá que o módulo reconhecer, ele vai gravar esse bico lá no cilindro do veículo. Então, quando você colocar aqui na sua fonte, você vai saber que estava no cilindro 2, beleza? Ou cilindro 3, ou 4, ou 5, enfim, o que você colocar lá no veículo. E aqui, pessoal, tá marcando 16 bar. O que significa? Marcando pressão com bico sem pressão. O sensor já tá meia boca, né? Essa pressão aqui deveria ser 0, igual dos outros dois ali que a gente acabou de testar. E a temperatura tava em 49 graus quando esse bico foi retirado lá do veículo. Porém, tá com cilindro 0, então tá com a temperatura padrão aqui do injetor.
certo? Essa daqui é a nossa Infinity 500M-2. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente aqui da Infinity. Mais dúvida técnica, além dessa que a gente acabou de apresentar para vocês, pode entrar em contato com a nossa parte técnica aqui, beleza?